Olá, sou a Ana Queiro, técnica do Gabinete da Juventude, e hoje estamos aqui para mais um podcast da Casa da Juventude da Câmara Municipal de Odivelas. Hoje iremos abordar o tema da gestão de tempo e de stress para os exames nacionais, e para isso contamos com a presença da jovem Ana Maria Ribeirinho e da psicóloga do Gabinete Orienta, de Sílvia Carreira. Olá Maria, seja muito bem-vinda mais uma vez, e muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Desta forma, para iniciarmos esta conversa, que nesta altura do ano é tão importante, estamos na época de exames nacionais, não é? Gostarias de partilhar connosco um pouco do teu percurso e da tua experiência com esta temática dos exames? Bom dia, obrigada pelo convite. Sim, eu não posso deixar de dizer que a minha altura dos exames nacionais foi bastante estressante. Eu, na altura, estava a fazer estágio porque eu segui um curso profissional. E foi um bocadinho gerir o tempo entre a prova de aptidão profissional, os exames nacionais e o estágio. Então o que é que eu fazia? Eu entrava todos os dias às 9 e ia sempre uma hora antes, às dois dias por semana, que era para ter explicações de Química. Eu fiz exames nacionais na altura de Biologia, Química e Português. E o stress foi bastante porque eu achava que não ia dar tempo para nada. Na altura arranjei a explicação daquela disciplina que eu sabia que ia ter mais dificuldade e o resto do estudo foi autónomo. Então, quando chegava a casa, cada dia da semana ou mesmo ao fim de semana, depois é que estudaria para o português e para a biologia. Ok, como é que geriste mais ou menos esse teu tempo? De vez em quando escapava o estudo. Mas era, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito mais de estudar à noite do que de manhã, então eu achava muito... Em termos de ter explicação ou não, eu preferia o meu estudo à noite mesmo sem ter aquele apoio da explicadora, porque achava que entrava melhor a matéria. Então às vezes fazia madrugadas a estudar, que era para conciliar tudo. Ao mesmo tempo, sabendo que teria sempre uma hora também depois para o projeto final do curso. Sim. E essa hora não poderia mesmo ser deixado de parte. Ok, então explica mais ou menos como é que era o teu dia. Entravas de manhã no estágio? Entrava de manhã no estágio. Ok, estagiaste em quê já agora? Em gestão ambiental. Uhum. E saía às 5h30, depois ia para casa. Ou às vezes acabava por não ir logo para casa e assim que chegava a casa aí sim tinha que pegar nos livros. E acabaste por perder um pouco de tempo de lazer ou achas que conseguiste conjugar bem esta vertente do lazer e do estudo, estágio? E assim, eu depois de entregar o projeto da PAP, eu senti que aí sim tive mais lazer. Uhum. Porque ainda tinha 1 ou 2 semanas para estudar para os exames nacionais. Mas enquanto tinha também a PAP para fazer, perdi sim tempo de lazer. Pois. Sílvia, neste aspecto, como ouvimos a nossa Maria, quais são os principais desafios que os jovens enfrentam na gestão do tempo e do stress no estudo para os exames e como é que os podem ultrapassar neste caso? Bom, neste caso a Maria não teve outros desafios, não é? Teve os desafios de ter feito aqui, eu acho que a Maria é aqui um exemplo de resiliência e de superação, porque vindo de um curso profissional e depois ir estudar a matéria de 2 anos ou de 3 anos de uma disciplina e depois propor-se a exame, eu acho que é sempre um grande valor e é aqui um grande exemplo de como é possível ultrapassar aqui todos os desafios. Na realidade, a Maria não enumerou muitos daqueles que os jovens acabam por nos referir, o procrastinar, o ir aqui adiando, não é? Amanhã estudo, amanhã começo, hoje não me apetece, hoje tenho a festa de anos, hoje tenho outra atividade. Também, muitas das vezes, acabam por nos referir as redes sociais como uma grande distração. Estão a estudar e depois recebem uma notificação no telemóvel, vão ver e, de repente, quando dão por si, já passaram 2 horas no TikTok ou no Instagram.
Muitas das vezes também os métodos de estudo nem sempre são os mais adequados, a gestão do tempo também, como é que podem gerir aqui o seu tempo. No caso da Maria, a Maria tinha um tempo tão curto que nem dava para ter dificuldade em gerir o tempo, não é, Maria? Ou se estudava naquela altura ou não dava. Como é que os jovens podem aqui ultrapassar estes desafios? Podem efetivamente planificar o estudo de uma forma mais concreta, digamos assim, estabelecer, por exemplo, horários de estudo e ir monitorizando se estão a conseguir concretizar o objetivo que planificaram para estudar naquele período de tempo, se estão a conseguir fazê-lo. Blocos de matéria, por exemplo, eu hoje vou estudar a fotossíntese, agora no período da manhã, à tarde vou estudar as trocas celulares, por exemplo, ou qualquer outra matéria, e irem aqui verificando se estão a conseguir cumprir, porque nós temos aqui que gerir se naquele período de tempo não podemos querer estudar muita matéria, não é mais do que aquela que é possível, não é? Temos que ter aqui um plano realista. Pedir ajuda sempre que necessário, se há alguma questão que não estão a conseguir gerir, pedir ajuda aos professores, não é? Que estão sempre disponíveis para ajudar, ao pai, à mãe, alguém que o conheçam, a colegas mais velhos de outros anos. Antecipar aqui também um bocadinho os obstáculos, porque na altura do estudo dos exames nós sabemos que não há as rotinas, não há aqueles horários de aulas, portanto tem que ser aqui um bocadinho mais organizado. Telemóveis em modo avião dentro da gaveta, é sempre a minha estratégia, e avisar, olha, vou estudar, portanto agora vou pôr o telemóvel em modo avião dentro da gaveta, que é mesmo para não ver, diminuir os distratores. Há aquela questão do estudar com música ou estudar sem música, não é? Que não é uma questão muito consensual, mas de uma maneira geral tentar diminuir ao máximo aquilo que nos distrai. Por isso é que muitas das vezes os jovens gostam de estudar à noite, aqui como dizia a Maria, porque por incrível que pareça, à noite temos menos distratores. O foco, não é? Estudar uma coisa de cada vez, focar aqui uma coisa de cada vez, uma matéria de cada vez, e portanto todas estas estratégias podem ser aqui eficazes para ultrapassar aqui estes desafios. Sim, porque depois também no meio de tanto stress e tudo mais, começam a vir outros fatores ao de cima, como por exemplo a ansiedade, não é? Que pode até afetar o desempenho dos estudantes nesta vertente do estudo e até mesmo durante a realização do exame, não é? É verdade. A ansiedade é outro dos grandes desafios. A própria Maria acabou aqui por referir, não é? Que foi assim um período assim, um bocadinho difícil e atribulado. Nós sabemos que é normal sentirmos-nos ansiosos e estressados quando vamos fazer um teste. Toda a gente, ou praticamente toda a gente, já se sentiu assim, pelo menos uma vez na sua vida, ou de vez em quando. É importante aqui referir que estarmos um bocadinho ansiosos é bom, ajuda-nos a estar mais alerta, mais focados, mais concentrados na nossa tarefa. No entanto, quando a ansiedade é tão intensa que acaba por interferir no nosso desempenho, aí sim já temos uma situação que precisamos aqui de resolver. O que é importante nós passarmos aqui aos jovens relativamente aqui à ansiedade e ao stress aqui para os exames nacionais? Portanto, é uma forma aqui de ansiedade de desempenho, portanto tem a ver com a pressão que os jovens sentem em ter aqui uma boa nota, não é? Um bom resultado aqui no seu exame. Pode ser uma pressão para se saírem bem, não é? Pode ser para os pais, relativamente aos pais, aos pares, aos professores, pode também ser para si próprio, quando está em causa aqui a entrada, por exemplo, na universidade ou no ensino superior. Às vezes esta ansiedade de face aos testes, às vezes implica aqui alguns sintomas físicos e alguns pensamentos,
que é e se me corre tudo mal, e se eu me esqueço, chego ao teste e me esqueço de tudo aquilo que eu estudei. E portanto aqui o que é importante? É importante nós estarmos aqui, os jovens estarem atentos àquilo que são os seus pensamentos, não é? Estarem preparados em primeiro lugar, estudarem, porque quando nós estudamos e sabemos a matéria, podemos já não sentimos a necessidade de estarmos tão ansiosos, não é? Já posso estar mais confiante, eu sei que estudei, eu sei que estou capaz para realizar o exame. Não nos deixarmos aqui levar pelos pensamentos negativos, em vez de pensarmos, isso me corre tudo mal, podemos antes, pelo contrário, pensar, eu sou capaz, eu estudei, eu vou conseguir. Também mantermos aqui a perspectiva, e isto até foi uma coisa que a Maria referiu quando nós tivemos um workshop. Eu achei muito interessante aqui numa das escolas do nosso concelho. Eu achei muito interessante a Maria ter esta perspectiva, porque eu acho que é muito importante nós passarmos esta mensagem, que é: uma nota não nos define, não é? Nós não somos a nota que nós tiramos num teste ou que tiramos num exame. Nós somos muito mais do que isso. E também, se por algum motivo um exame ou um teste não nos corre bem, há sempre possibilidade há todo um trabalho que fizemos ao longo do ano, há sempre possibilidade de repetirmos o exame, de voltarmos aqui noutra altura. No dia do exame, respirar fundo, tranquilamente. Se ao longo do teste sentirmos aqui mais alguma agitação, alguns sintomas de ansiedade, parar para respirar fundo, verbalizar coisas positivas, vai correr bem, eu sou capaz, vou conseguir. Claro que chegar a horas com antecedência também é importante, porque se chegarmos à pressa já vamos estar aqui, lá está, um bocadinho mais ansiosos. Portanto, todas estas estratégias podem ser eficazes. É importante que cada jovem perceba o que é que funciona consigo. E contigo, Maria, o que é que funcionou quando estavas naqueles momentos de mais stress, ansiedade? Quais foram as tuas principais estratégias? Bem, as minhas principais estratégias foi mesmo o que a Silvia acabou de dizer, por exemplo, o ter calma e que uma nota não me define. No entanto, eu percebo isso. Agora, se puder, passo aqui a comparação também agora ao que é os exames na faculdade. Sim. E eu consigo gerir muito melhor. E aqui já consigo dizer, sim, uma nota não me define, e se eu não fizer agora, faço na época de recurso, de melhoria. E na altura foi um balanço e acho que é esta preocupação dos jovens, que eu tenho que ter esta média, porque eu quero... Há cursos com médias bastante altas, e mesmo para aqueles que ainda não têm a certeza do que é que querem, convém tirar sempre, eu percebo, porque convém tirar sempre a melhor nota para depois estarem à vontade para escolher um curso que querem. Eu, por exemplo, eu tive sempre a dizer que eu queria ou enfermagem ou medicina veterinária. E mesmo nos momentos finais eu disse sempre, eu quero enfermagem, quero enfermagem, quero enfermagem. E depois o exame de biologia acabou por me correr super bem e acabei por me candidatar a um curso que tinha uma média maior e entrei, por sorte. Então acho que é esta confusão de eu preciso disto, também causa uma grande ansiedade aos jovens, e depois há sempre a pressão, se calhar exterior, de que tu precisas de entrar. Depois há outros que querem, ou seja, porque um familiar, e nós vimos isto, acho que foi num debate que fomos, que um familiar tinha seguido aquilo e tu já era aquilo de famílias seguirem aqui, sempre a mesma profissão, digamos. Então eu acho que mesmo o melhor é, se não há nada definido, é mesmo gerir o tempo ao máximo, dividir a matéria por blocos, ver qual é o melhor horário e que sabem que a matéria vai entrar na cabeça, e estar o mais calmo possível. E é verdade, podem-nos dizer, porque eu também senti na altura, e se falar é fácil, é verdade. Eu também me dizia, vocês estão a dizer que para estar calmos, mas se não houver tranquilidade, não há mais nada. Então é um bocadinho fazer essa gerência, marcar com post-its o que é mais importante, sublinhar. Eu, por exemplo, eu na altura dos exames nacionais, confesso que não fazia tanto, tinha as aulas de apoio
porque não conseguia ir, porque estava no estágio, mas agora eu, qualquer dúvida, eu mando logo um e-mail diretamente para o professor da cadeira, da faculdade. Sim. E acho que isso também ajuda bastante, porque é uma dúvida, ok, isto não ficou explícito na aula, e eu tenho que tirar já isto, senão eu vou-me esquecer. Sim, Então, porque lá está, nós à medida vamos adaptando os nossos métodos de estudo, vamos vendo o que é que resulta connosco, o que é que não resulta. Como tu referiste, tu tinhas um método para os exames nacionais e agora hoje em dia, quando estás na faculdade, tens outro método, não é? Pois. E Sílvia, na tua perspectiva, quais são assim os melhores métodos de estudo que podem ser utilizados para que sejam assim mais eficazes? Bom, na realidade existem inúmeros métodos de estudo, alguns estão comprovados cientificamente que de facto são mais eficazes do que outros, mas na realidade o que é aqui importante é isso mesmo, é o jovem ir percebendo, ir experimentando o que é que com ele resulta e o que é que com ele é mais eficaz. Para além de todos aqueles métodos que todos conhecem, que é o fazer resumos, os esquemas da matéria, os mapas mentais, é importante também, há também alguns métodos que implicam aqui alguma disciplina a nível da gestão do horário que tem a ver com fazer pausas regulares. Há um método que é, por exemplo, 25-5, que é estudam durante períodos de 25 minutos, fazem pausas de 5 minutos. Porquê? Porque nós sabemos que os nossos períodos de atenção e concentração não se estendem muito para além deste período, portanto é importante fazer pausas regulares. Obviamente que não tem que ser assim, há um jovem que pode preferir fazer pausas de 45 minutos e pausar 10, por exemplo, estudar 45 minutos e pausar 10, portanto o que é importante haver é aqui efetivamente alternar com alguma regularidade períodos de estudo com períodos de pausa. Essa pausa não pode ser demasiado longa, é uma pausa que também não pode ser para ir para as redes sociais ou ver televisão, tem que ser mesmo uma pausa de pausa efetivamente. Outro método que também é muito eficaz, que é a autoexplicação ou a autointerrogação, que é eu explicar a mim próprio por palavras minhas aquela matéria. Portanto, aí vou obrigar aqui o meu cérebro aqui a organizar-se, escolher aqui por outras palavras, redefinir conceitos, estruturar aqui de outra forma como é que eles se relacionam. Também há quem goste de fazer perguntas a si próprio para depois fazer as respostas, não é? Então o que é que pode sair aqui sobre esta matéria? Então pode sair esta pergunta, vou inventar aqui uma pergunta. É muito importante também os exercícios práticos, não é? Treinar exercícios, por exemplo, até disciplinas como matemática, fisicoquímica, até mesmo a biologia, não é? Que muitas das vezes, e hoje em dia os jovens já têm acesso, pensando aqui nos exames nacionais, a exames de anos anteriores, com soluções, está tudo na internet, no site do IAV, portanto podem aceder, podem fazer esse treino de exames anteriores para estarem ali mais habituados àquilo que são normalmente as perguntas de exame. E pronto, e muito por aí. E tu, Maria, identificaste aqui com alguns dos métodos que a Sílvia referiu, como ainda há bocado referiste, usas muito os post-its, não é? Mas o post-it, isto é mesmo para dizer o que é importante para estudar agora ou posso deixar para depois. Por exemplo, o meu método de estudo que eu não vou... Ou seja, se eu não escrever, eu não decoro matéria, não sei matéria. Então eu tenho que fazer resumos. Ou, por exemplo, agora na faculdade, como nós temos as sebentas, eu faço os apontamentos extra na aula, levo a sebenta, está lá tudo na sebenta, mas alguma coisa que eu acho que a professora disse e que é importante para depois eu estudar, eu escrevo à mão, ao lado, e depois acabo por fazer os resumos em casa. O sublinhar também me chama muito à memória para decorar. Por exemplo, a Silvia falou aqui dos esquemas e dos exercícios práticos. A mim, pessoalmente, os exercícios práticos, eu se não tiver feito os resumos todos primeiro, a mim não me vai resultar os exercícios práticos. Mas os esquemas, se eu puser nos meus resumos, em determinadas cadeiras, claro que nem todas as cadeiras são iguais, e é muito visual. Por exemplo, o meu curso, eu tenho uma cadeira que eu preciso estar a ver, porque há coisas semelhantes, e se eu não vir, eu sou capaz de baralhar. Então é, essencialmente, os post-its, o escrever
e o sublinhar. E é sempre, e uma coisa que é desde os exames nacionais é que continua sempre a ser à noite. E se eu não estudar de manhã, porque eu dei este exemplo também num debate que fui com a Sílvia, que foi agora, as minhas aulas eram mais ao final da tarde, no segundo ano da faculdade, e para mim ir às aulas agora ao final da tarde resultou muito melhor e quase que eu saía da aula, não vou dizer que não preciso de estudar depois, mas o sair da aula fixou muito melhor a matéria na minha cabeça do que uma aula às 8 da manhã. Então para mim também fazer um estudo autónomo ou ter uma aula às 8 da manhã não é tão capaz de ficar logo a matéria. Sim. E tenho que estar ali bastante vezes. Enquanto depois eu chego a casa e uma aula ao fim da tarde e é muito melhor depois para conciliar e para guardar logo a matéria e fechar tudo. Sim. Então, estamos quase a chegar ao fim. Para terminarmos, o que é que vocês gostariam de deixar aqui aos nossos jovens que nos estão a ouvir? Para os exames nacionais, é mesmo aquilo que eu fui dizendo ao longo, e a Silvia também, ao longo deste podcast, que é uma nota não vos define. Vocês podem sempre ir à primeira, à segunda fase, e se ficarem um ano também para trás, que não é a perda do mundo. Sim. Há mais opções, se não entrarem logo no curso que querem, também perder um ano de faculdade, nunca é perder um ano de faculdade, até porque se entrarem numa área semelhante àquela que realmente querem, podem fazer cadeiras e terem equivalências. Há sempre coisas que nos vão aparecendo e dizer, ok, isto não foi perda de tempo, manter a maior calma possível, por mais que seja difícil. E, claro, não procrastinar e começar a estudar o quanto antes, isso é mesmo essencial. É isso mesmo, Maria. Muito importante o que acabaste de referir. Eu só acrescentava aqui algo que ainda não falámos, que é importante garantirmos aqui, mesmo em épocas de estudo, algum tempo de lazer. Estar com os amigos, estar com a família, sair um bocadinho, desanuviar, fazer desporto, o exercício físico é fundamental. Tal como a alimentação, mantermos aqui uma alimentação saudável, garantirmos as horas de sono. Quem estuda, por exemplo, em períodos pela noite fora, é importante na mesma garantir que dorme as suas 8 horas de sono, que são muito importantes para a consolidação aqui das aprendizagens. Eu só gostaria aqui de também deixar aqui para quem nos está a ver ou nos está a ouvir, passando aqui agora esta mensagem. Nós aqui na Casa da Juventude de Odivelas temos agora, durante a época dos exames, 2 valências. Temos o Orienta ao Teu Estudo, onde os jovens podem vir à quinta-feira, mediante marcação prévia, no período entre as 14h30 e as 17h30, ter aqui alguma orientação a nível dos métodos de estudo, planificação do tempo, gestão do stress, da ansiedade. Portanto, quem sentir alguma dificuldade nestas áreas pode nos contactar e nós estamos cá para ajudar. E temos também, como para quem gosta de estudar durante a noite e gosta de estudar em grupo com os seus amigos, a Casa da Juventude Fora de Horas. Portanto, às quartas e quintas-feiras, das 21 à meia-noite, e às sextas e sábados, das 21 às 2 da manhã. Portanto, estão todos convidados, compareçam e podem vir aqui estudar aqui connosco. Gostaria só de acrescentar que os jovens do nosso concelho que pretendam entrar em contacto connosco para tirar alguma questão sobre algo que a Sílvia acabou de acrescentar, poderão, ou para outras situações, poderão ligar para o número 219-320-480 ou enviar um e-mail para orienta-te@cm-odivelas.pt. A todos os que nos ouviram, muito obrigada por terem estado desse lado. Deixa-me só aqui terminar que nós vamos ter agora um projeto novo aqui a decorrer na Casa da Juventude de Odivelas, que é o Experimenta-te e Descobre. Vem aqui, não está tão aqui relacionado com os exames nacionais, mas está aqui um bocadinho relacionado com o percurso e a escolha do percurso profissional. E então, para os jovens que têm entre 16 e 21 anos, que residem ou estudam no nosso concelho e que frequentam o ensino secundário ou profissional, podem vir aqui ter uma experiência laboral, aqui um primeiro contacto com a realidade laboral,
dentro aqui dos vários departamentos ou funções que podem ser desempenhados numa Câmara Municipal, para poder facilitar aqui a sua escolha profissional. Portanto, é primeiro, muitas das vezes, importante nós sabermos o que é que, se gostamos efetivamente, para podermos aqui fazer a nossa escolha. Portanto, os jovens estão convidados a participar aqui no nosso projeto, as inscrições estão a decorrer até o dia 26 de junho e podem fazê-lo através do e-mail juventude@cm-odivelas.pt. Obrigada, Sílvia, e obrigada, Maria.